Eu ingressei em 2012 através do alistamento militar obrigatório, guarda bem isso. Antes de terminar o ensino médio, isso em 2010, eu já queria porque queria servir. Esse era o meu maior objetivo. Então eu não quis fazer faculdade, não quis fazer curso técnico, eu realmente queria aquilo. E quando eu quero alguma coisa, as coisas que não estão interligadas ao meu objetivo, eu nem ligo. E hoje eu vejo que foi um erro muito grande ficar aguardando a resposta do alistamento militar obrigatório. Eu terminei a escola em 2010 e só ingressei em 2012. Não foi sorte, hoje eu vejo que é propósito de Deus na minha vida. Se eu não tivesse passado por tudo isso, pode ter certeza que o Grupo Continência não iria existir. Mas é um erro muito grande você se alistar e ficar aguardando a resposta do alistamento militar obrigatório. Mas na época era o que eu tinha, entende? Sabendo tudo que eu sei hoje, logicamente que eu poderia ir ligar na AFA, ligar na SPSEX, pesquisar na internet, questionar, mas eu fiz o alistamento acreditando em tudo que eu ouvia. Ah, entra, que uma vez que você ingressar, você nunca vai ser mandado embora. Entra que você vai crescer lá dentro, vai ser oficial. Entra que você pode pilotar. Então eu absorvi essas informações erradas e tomei aquilo como uma verdade. Inclusive, eu tive muito apoio do meu pai. Tem um suboficial que mora próximo da casa do meu pai e a gente foi conversar com ele, porque era o mais próximo ali, né, da carreira militar. E meu pai também com pouco conhecimento sobre carreira militar, também acreditando em tudo que eu acreditei, porque assim, antigamente existia assim essa possibilidade de ingressar através do alistamento militar obrigatório e ser militar de carreira. São os sargentos Queza, cabo Queza, entende? Mas hoje em dia, na minha época, não é mais assim, isso acabou. Entendeu? Então, uma coisa que aconteceu lá atrás ainda tem sido divulgado como verdade, entende? Então, eu me alistei e hoje, por que é propósito de Deus? Eu morava lá na casa do meu pai, no Jardim Presidente Dutra, tem a junta militar lá no São João, no bairro Jardim São João. Só que eu estudava no centro de Guarulhos, né, do Jardim Presidente Dutra até o centro de Guarulhos, dava mais ou menos uns 40 minutos. Então, por estudar no centro de Guarulhos, eu já estava habituado a ir para o centro. Falei, tem uma junta de serviço militar lá na Avenida Tiradentes, vou para lá, me alisto junto com os meus amigos, né, porque a maioria deles ali moravam no centro de Guarulhos. Falei, vamos se alistar juntos. Na volta a gente já entrega alguns currículos lá na Praça Getúlio Vargas. Dito e feito. Quando eu cheguei lá na junta da Avenida Tiradentes, a moça pediu, né, o comprovante de residência, eu entreguei, ela falou, você, por conta do seu endereço, você tem que se alistar em uma junta mais próxima. E a mais próxima é a junta de serviço militar lá do bairro do Jardim São João. Falei, tudo bem, eu não sabia. Ela falou, peraí. Aí ela foi e ligou lá na junta do Jardim São João. E olha só como é propósito de Deus. Tava sem sistema lá. Então, se não tem sistema, não dá para se alistar. Ela falou, que sorte, hein, meu? Lá tá sem sistema e eu vou te alistar aqui. Aí fez o meu alistamento. Tempos depois, né, depois de ter ingressado na carreira militar, eu fiquei sabendo que quem se alista lá naquela junta de serviço militar, lá no São João, tem grandes chances de ser dispensado. Então eu vi que é propósito de Deus. Então eu me alistei lá e fui fazendo as etapas. Na época eu trabalhava, meu pai conseguiu um emprego para mim lá numa empresa em São Mateus, que era a empresa onde ele trabalhava, porque não dava para ficar parado, né? Então eu me alistei e consegui um emprego, graças a Deus, mas eu vejo que é uma dificuldade muito grande os jovens que não é desculpa, né?
mas porque assim, a maioria das pessoas acredita que a única forma de ser remunerado é você ser registrado em uma empresa, não entendem o empreendedorismo, etc, etc, etc. Então, as empresas elas têm esse receio de contratar o jovem que está no serviço militar inicial. Mas graças a Deus eu consegui esse emprego, então em 2011/2012 eu estava trabalhando de ajudante geral nessa empresa que fica em São Mateus. E como eu fui fazendo as etapas, chegou um dia que eu tinha que me apresentar. Olha só como eu era irresponsável. E é propósito de Deus. Eu vi lá no CAM, né, que é o Certificado de Alistamento Militar, e eu fui e me apresentei no dia depois, eu tinha que me apresentar um dia antes. Desci lá na junta de serviço militar, na base aérea, né, porque eu fui fazendo as etapas, começou lá na Avenida Tiradentes, né, na junta de serviço militar da Tiradentes, depois eu fiz lá a inspeção de saúde no tiro de guerra, que tem aqui na Dutra. Aí depois, lá no tiro de guerra, eu selecionei, né? Falei que queria... Na época eu não sabia, né? Mas depois que eu ingressei eu reconheci ele, o suboficial. Ele falou assim... Foi perguntando, né? Pra onde você quer ir? Pro exército ou pra aeronáutica? Na época eu nem sabia o que era exército, o que era a aeronáutica, a força aérea. Eu falei, eu quero ingressar... E quando eu ingressar, um dia eu ponho o uniforme da Marinha, outro dia eu ponho o uniforme do Exército, da Aeronáutica. Eu não sabia quais eram as atribuições de cada Força Armada, entende? Aí falou, tem uma unidade para você, né? Olhou lá o endereço, em Cumbica. Falei, legal, em Cumbica, próximo da onde eu moro, e vou tentar lá, beleza. Aí carimbou no CAM lá a data, eu me apresentei um dia depois. Tô descendo ali na seção mobilizadora, aí tinha um S1. Na época eu não sabia reconhecer as graduações, as patentes. Aí ele olhou e falou assim, ô guerreiro, você quer um atendimento VIP? Falou bem assim. Aí sem entender o linguajar, né, eu falei, não, por quê? Ele falou, você se apresentou no dia depois, era para você ter se apresentado ontem. Aí, nossa, eu gelei, eu fiquei com muito medo de realmente não conseguir, porque ali naquele momento, ingressar através do alistamento era a minha única opção. Então, olha só que responsabilidade, né? Mas quando ele falou assim, vou te dispensar, era pra você ter comparecido ontem. Eu falei, não, veja bem, conversei, expliquei, eu falei, não vou sair dali sem poder participar, sem ingressar. Conversei. Ele, peraí. Aí foi e chamou o suboficial, que é responsável lá da junta, da seção mobilizadora. Depois que eu ingressei, a gente vai começando a identificar. Aí ele foi, conversou com o suboficial, e eu lembro até hoje das palavras dele. Ele falou assim, você nunca mais vai ter uma oportunidade como essa. Aí foi e carimbou assim, Ele carimbou em cima do certificado de dispensa. Já estava lá carimbado de dispensa, ele foi e carimbou em cima. Tum! E me deu. Aí eu comecei a fazer o processo seletivo, que é o acostamento. Acostamento é quando os jovens estão próximos ali de incorporar, que realmente já se apresentam ali de calça jeans, de camiseta branco, é o famoso cotonete, cabelo raspado. Então, começou o acostamento, que é você realmente ir para o quartel, já vai aprender ali. Na verdade, não é nem incorporar o acostamento, porque é assim. Lembra que eu falei da quantidade de vagas? Ingressaram 59. Vê como as coisas vão se ligando? Entende? Se eu tivesse mentindo aqui para você, com certeza você já iria pegar algumas coisas no ar. Mas você vê como as coisas estão interligadas? Na minha turma, ingressaram 59 recrutas, só que foram selecionados 100 e poucos. Então o acostamento é o período ali de ralação mesmo, sabe? Colocam ali você na quadra, flexão, abdominal, polichinelo, deixa você ali no sol, os caras ficam ali cutucando você, te questionando, para fazer você desistir e chegar à quantidade de vagas
que serão ali oferecidas para os jovens incorporarem. Então eu fiz o acostamento e eu, assim, não querendo menosprezar o próximo, mas eu não achei que foi o acostamento algo muito agressivo, entende? Então tudo é uma questão de você ter o psicológico em dia, né? Você saber o que você está fazendo, porque eu vi jovens desistindo ali com 5, 6 minutos, entende? Falei, ah, não acredito, tá? Assim, não foi fácil, né? Você ficar no sol, meu, realmente beber, tinha uma torneirinha lá, 5 minutos de intervalo. Aí, meu, aquela fila de recruta para beber água numa única torneira e saía pouca água, às vezes bebia assim mesmo. Então, não, assim, não foi fácil, mas também não foi algo de outro mundo. Eu falei, caramba, se esses caras estão desistindo fácil assim, eu já fui preparado para o pior, né? Mas aí eu consegui ingressar. Então, eu sou da segunda turma de 2012. E eu ingressei acreditando em tudo que eu ouvia, né? Que eu ia ser piloto, que eu ia ser sargento, depois ia ser oficial, ia ser militar de carreira, nunca ser mandado embora. Só que aí, conforme as coisas vão acontecendo, você já vai pegando algumas coisas no ar. Por exemplo, sargento, como é que eu faço para me tornar oficial? Ó, oficial não é aqui. Sargento, como é que eu faço para ser aviador? Ó, aviador não é essa porta de entrada. Quem ingressa aqui não vai ser aviador. Ó, vocês aqui também não serão militares de carreira. Só que como eu estava muito afim de ingressar, eu achei que tudo aquilo ali era mentira para poder me eliminar, sabe? Esses caras aí estão com pegadinha, eles estão fazendo isso, é para poder me eliminar e eu quero estar aqui, eu vou me dedicar ao máximo para poder ingressar, mas não, eles estavam falando a verdade. Então, eu fiquei, depois que eu realmente peguei a essência da carreira militar, a essência das coisas, eu falei, meu Deus do céu, como que a falta de informação reina nesse mundo militar? Não era para ser assim. Então, fiquei muito feliz por ter ingressado, né? Gostei muito da vibração, do dia a dia, da rotina, daquele sistema que funciona, que não é bagunçado, que não é de qualquer jeito, tem toda a tratativa. E eu gostei, mesmo ficando ali extremamente inconformado com essa falta de informação. Como é que eu pude acreditar nisso? Foi a maior decepção da minha vida. Certeza, ingressar na carreira militar sem ao menos saber, acreditando em tudo que eu comentei com você até agora, que é ser de carreira, que é ser oficial, que é ser sargento. E foi uma decepção muito grande, ao ponto de eu não querer mais. Tipo assim, ó, eu vou ficar aqui no alistamento militar obrigatório, já entendi que os 8 anos não são garantidos, tem a questão do engajamento, reengajamento, tem a questão das promoções, e eu não vou, mesmo, eu vou me dedicar aqui ao máximo, né? Tanto é que eu tenho uma carta, né, que é uma avaliação da minha chefe, falando ali, né, sobre o meu padrão como militar. Então não sou, já errei muito e não tenho vergonha de falar que eu errei na carreira militar. Já uma vez eu saí do quartel no meio do expediente rolando, eu fui no cartório, o sargento me ligou, eu falei que estava em outro local, mas não estava. Então eu falo isso que é para você entender que eu sou uma pessoa verdadeira. Entende? Não tem por que eu ficar me encobertando aqui, ficar mentindo para você. Eu falo a verdade, aquilo que vai te ajudar, tá bom? Não sou perfeito, mas mesmo errando com relação ao trabalho, sempre tá ali, sabe, junto com a sessão, correndo, tem uma avaliação lá da minha chefe. Então eu falei assim, bom, já que eu não vou ser de carreira, eu vou me esforçar para ficar ao máximo. E vou me esforçar para ficar ao máximo aqui, né? Vou fazer de tudo para continuar, mas vou fazer o que? O famoso trampolim. Vou buscar novas oportunidades, já que aqui o salário não atrasa, porque todo dia 1, né? Todo primeiro dia útil do mês cai o salário. Não é no quinto dia útil e dia 20. É todo dia, primeiro dia útil.
Então o salário não atrasa, paga as férias certinho, tem alguns adicionais. Não era muito o salário de recruta. Acho que o salário de recruta não dava R$ 900, entende? O salário de soldado é engajado, porque eu fiz esse 1 ano do serviço militar inicial, que são os 12 meses. Depois eu consegui engajar, né? Então lembra que foram 59 recrutas que fizeram ali o serviço militar inicial, e depois esse 1 ano, que é a duração do serviço militar inicial, que pode ser reduzido, né, a 3 meses, mas a maioria ali é 1 ano de prestação de serviço militar inicial. Tem algumas oportunidades, né, do jovem poder engajar. E eu engajei, mas alguns já foram cortados porque não atingiram ali um padrão bacana como militar. Não, você vai ingressar em uma instituição que a base é hierarquia e disciplina. Então eu sempre busquei estudar, sempre busquei ser padrão, fazer as coisas corretas, porque eu entendi, eu não sou idiota. Então você tem que entender como as coisas funcionam e pé no chão. Então eu entendi como funciona, identifiquei essa oportunidade de engajar, então eu vou me dedicar e conseguir engajar. Mas muitos ali já foram cortados. Mas o salário de engajado não era muito, acho que não dava R$ 1.300, mas por pagar certinho, por ser uma coisa extremamente nova, bacana, legal, que eu gostei, que eu me identifiquei, eu falei, eu vou ficar e vou fazer no trampolim. Então fui estudando, me formei como corretor, depois fiz avaliador de imóveis, fui para essa área do ramo imobiliário, fiquei 4 anos e continuando na carreira militar. Só que uma sede muito grande de vencer, uma força de vontade muito grande de querer mudar esse paradigma, né? Realmente de sair de soldado desinformado a uma pessoa que tem uma ascensão bacana, poder dar uma base para a família, porque eu consegui identificar o que muitos militares estavam conseguindo através do estudo e através da persistência. Cara, você não tem a noção de quantos e quantos militares, desde oficiais, desde sargentos a oficiais, que saíram do zero, do nada, cara que não fez um bom ensino médio, cara que não foi bom aluno, que não estudou em escola particular, mas por estudarem, por quererem, por terem fome, força de vontade, eles conseguiram passar em concurso público e mudar todo esse paradigma, mudaram a carreira, mudaram a sua história. E eu peguei isso para mim, eu falei, eu vou conseguir, mas eu não quero ser concursado. Eu quero ser empresário, eu quero ser empreendedor. E com essa sede muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, fiquei mais ou menos 4 anos como corretor de imóveis, conciliando o quartel com a corretagem, né? Foi uma experiência muito bacana e comecei a pesquisar na internet, pesquisar na internet educação financeira, e conheci lá, fiz amizade com um sargento que investia na bolsa de valores, cabo que investia na bolsa de valores, e comecei a consumir muita informação sobre investimentos, educação financeira. Os aviadores, eu lembro como se fosse hoje, eu estava tirando serviço lá no 4º Esquadrão de Transporte Aéreo e chegou um aviador, e eles chegam, né, tem a bolsa, né, do voo, e ele deixou em cima da bolsa um livro de investimentos, que é do Gustavo Cerbasi, Investimentos Inteligentes. Falei, então quer dizer que esses caras estão lendo isso. Fui e comprei o livro, então comecei a consumir muita informação sobre educação financeira e desde então não parei. No ano de 2016, eu consegui me classificar, né, para ser soldado de primeira classe, S1. Então, eu, né, por ter ali um padrão legal, bacana, me formei soldado de primeira classe, né? Agora é promoção interna, então consegui essa promoção. Só que aí também veio, depois de... Então, qual que é a hierarquia para o jovem que ingressa através do alistamento militar obrigatório na aeronáutica? Recruta, aí soldado engajado, recruta S2, né, soldado de segunda classe. Aí tem a promoção interna para S1, soldado de primeira classe, e depois cabo. Então, consegui a S1,
E quando eu cheguei a S1, falei o quê? Agora é a hora. Eu vou recusar a promoção para ser cabo e vou ajudar esses jovens a ingressarem no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. E foi isso. Então eu recusei a promoção para ser cabo. E se eu fosse cabo, eu iria ganhar ali mais de R$ 3.200, mais 2 anos, mais 3 anos na carreira, entende? Porque quando você vai a cabo, você vai no seu penúltimo ano como S1. Então, no próximo ano, no seu último ano como S1, se você for promovido, você já é cabo, entende? Então, mais de R$ 3.200, férias remuneradas, assistência médica, assistência odontológica. O valor depois dos 8 anos do desligamento seria ali mais de R$ 30.000, né? Porque esses 8 anos ali, o tempo que você está servindo, ele conta para você conta, né? Como se fosse um fundo de garantia. Então seriam ali mais de R$ 30.000. Mas eu não consigo fazer as coisas por dinheiro. Eu não consigo. O Grupo Continência hoje, sim, é uma empresa, isso eu deixo bem claro, mas o que me move não é o dinheiro, pode ter certeza. Os desafios que eu já passei com o Grupo Continência já eram suficientes para fazer eu desistir, mas o dinheiro ele não me move. Eu sou extremamente inconformado com o que está acontecendo, então eu recusei essa promoção para ser cabo e fui para as cabeças, entendeu? Eu não sabia nada sobre internet, nada, não sabia nem registrar um domínio lá, www.grupocontinência.com.br, nem sabia como hospedar um site, entende? Mas com muita vontade, com muita expertise, porque eu servi ali, tempo de carreira, 6 anos, né? Mais 2 anos ali antes de incorporar, 8, e o Grupo Continência aí são quase 3 anos, então são mais de 10 anos com essa experiência militar, entende? Então eu sou extremamente inconformado. Então eu pedi o desligamento para realmente fundar o Grupo Continência e ajudar os jovens a ingressarem na carreira militar. Eu tenho essa capacidade, eu me capacitei para isso, entende? Eu não gosto de brincar em serviço, eu não brinco em serviço. É até uma coisa que ficou muito conhecida com quem serviu comigo, a Oliveira. Eu não gosto muito de brincar em serviço, não. Então eu sou muito assim, ainda mais tratando de uma coisa, ainda mais tratando de informação. Uma coisa distorcida que eu falo, uma coisa que às vezes, se eu não souber como encaixar bem as palavras, pode confundir muito a sua cabeça. E eu não quero isso. Esse não é o meu trabalho. E na carreira militar, eu fiz muitas amizades, mas eu sempre fui muito inconformado. Se eu conversasse com um sargento, com um oficial, com um major, com um capitão, eu sempre perguntava se ele sabia dessas oportunidades de ingresso. Entende? Tenente, como é que o senhor chegou até aqui? Seu pai já era militar, a sua mãe já era da carreira militar, você tinha um primo aí? Não, meu pai era militar, não. Eu vi ali... fui num evento que teve, um domingo aéreo, e dali eu fiquei sabendo, não, eu tenho um tio que meu pai é militar, meu pai já é oficial e tal. E eu vi também, percebi que muitos sargentos, mesmo prestando concurso público, eles não sabiam nada sobre a carreira. Conversando com o segundo sargento, ele falou assim: Oliveira, se eu soubesse tudo o que eu sei hoje, pode ter certeza que eu nunca ingressaria como sargento, porque eu tinha tempo, capacidade para estudar para oficial, mas eu fui preguiçoso. Então, quando eu falo para você que esquece alistamento, visa ingressar como oficial, não é de brincadeira. Você está consumindo informações de... Quando você absorve o que eu estou falando, você vai adiantar a sua vida 10 anos, 11 anos. Entende? Mas eu sempre perguntava: o senhor fez cursinho? Não, eu estudei em casa. Cara, me capacitei em casa, eu prestei o concurso estudando em casa. Bacana. Então sempre fui muito inconformado, sempre perguntava muito para as pessoas a história, como é que elas chegavam até ali, e vi que muitos sargentos não sabiam nada sobre a carreira. Até alguns sargentos prestavam concurso público acreditando que lá dentro poderiam ser pilotos, entende? Então assim, é uma realidade que o Grupo Continência
está quebrando. Com a existência do Grupo Continência, carreira militar deixou de ser algo exclusivo e tem sido algo inclusivo. Acredito que deu para você entender a minha história e é isso.